Olá, meus queridos, a paz do Senhor, boa tarde a todos. Estamos aqui nessa primeira transmissão ao vivo da página Escatologia Bíblica Viva e Atual. O tema de hoje é um estudo sobre o juízo final. O que vai acontecer no juízo final? Quem será o juiz do juízo final? Quem será julgado nesse juízo final? Será que só os ímpios estarão no juízo final? Isso tem algum apoio bíblico? Será que haverá algum justo no juízo final? Comenta aí embaixo aí, participe da nossa transmissão ao vivo. Eu quero ler aqui a sua opinião. Compartilhe esse vídeo, essa transmissão aí com seus contatos, seus amigos, e apoie a página Escatologia Bíblica para que possamos levar cada vez mais longe a palavra de Deus. Então, meus amados, quero convidar você a ler um texto bíblico que fala sobre o juízo final. O texto está no livro de Apocalipse. Por favor, se puder agora, pegue sua Bíblia. Se não puder, acompanhe comigo. Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 até o 15. É o texto sobre o juízo final. Diz assim a palavra de Deus, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quero convidar você para fazer uma breve oração agora. Aqui. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Soberano e eterno Deus, Pai que estás no céu, Deus Todo-Poderoso. Senhor, te apresentamos, Senhor, a cada pessoa que vai agora ouvir e ver esta palavra. Senhor, te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha falar ao coração das pessoas, daqueles que precisam, Pai, de esclarecimento a respeito de Tua palavra. Que possa, Senhor, ser levada longe a Tua palavra, levado o Teu Evangelho mais longe. Ajude, Senhor, a cada um daqueles que estão assistindo, deles a Tua graça para compreender a Tua vontade, a Tua revelação bíblica. Nos ajude, Senhor. Te pedimos, meu Deus, nos dá a Tua graça e nos faz compreender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos aqui com este primeiro vídeo, esta primeira transmissão ao vivo da página Escatologia Bíblica Viva e Atual. O tema do estudo de hoje é sobre o juízo final. E esse juízo, ele nos traz algumas perguntas. Na sua opinião, de acordo com aquilo que você já entende pela Bíblia, quem será o juiz no juízo final? Aí você pode dizer assim, de uma maneira mais rápida: Deus. Sim, mas Deus é dividido em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quem especificamente irá fazer esse juízo final? Irá julgar no juízo final? Qual é a sua opinião? O que você acha que vai acontecer nesse juízo final? Deixa aí nos comentários aí, eu quero saber da sua opinião. Primeiramente, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 22.
João capítulo 5, versículo 22. Jesus falando, ele diz assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Todo o juízo. Ou seja, todo o julgamento que acontecer daqui para frente, quem vai estar no trono como juiz é Jesus. Quem vai estar como juiz é Jesus. Então, já temos a primeira resposta sobre o juízo final. Quem será o juiz? Resposta: Jesus. Jesus será o juiz do juízo final. Haverá pessoas importantes e simples no dia do juízo. Você pode notar aí, quando a gente leu, nós lemos aqui no versículo número número 12, ele fala assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quero ressaltar aqui que grandes e pequenos aqui, ele não tem uma relação diretamente com a idade das pessoas, mas com a importância das pessoas. Pessoas de autoridade, pessoas que também não são nada, são pessoas comuns do povo. São grandes e pequenos, tá? Porque criança não participa do juízo final. Criança não vai ser julgada no juízo final. Jesus falou em Mateus capítulo 18 que as crianças, elas já fazem parte do reino de Deus, não é? Já fazem parte do reino de Deus. Então elas não entram em julgamento final, elas não entram em juízo. Elas já fazem parte do reino de Deus. Enquanto forem crianças, enquanto estiverem no período da inocência, elas fazem parte do reino de Deus. Meus queridos, nós temos também uma observação a fazer sobre o livro das obras, né? Livros serão abertos no juízo final. Livros, vários livros serão abertos durante o juízo final. A Bíblia diz que os mortos foram julgados segundo as coisas que estavam escritas nos livros, pelas coisas que estavam ali, escritas ali no livro. Então você observa que tudo que fazemos nessa vida é registrado por Deus. O salmista Davi disse no Salmo 139, ele falando sobre o que Deus, como Deus criou o ser humano. Ele chega a dizer que o seu corpo estava ainda sem forma, informe, e Deus já o tinha visto. Deus já o via. Deus já tinha o observado, presenciado. Então nada escapa do olhar de Deus. Deus vê todas as coisas. E por Deus saber todas as coisas, Ele registra todas as nossas obras num livro, que é chamado Livro das Obras. É esses livros que serão abertos no dia do juízo final. Esses livros serão abertos para constatar os fatos daqueles que praticaram obra A ou B, boas ou más. Então, existe outro livro que também será aberto lá no juízo final. E você pode ver isso de maneira clara no versículo 12, a parte B do versículo, que diz assim: e abriu-se outro livro, que é o da vida.
Bom, de antemão, eu já quero fazer uma pergunta aqui a vocês. Vocês acreditam que haverá pessoas salvas nesse juízo final? Haverá pessoas que serão salvas? Haverá crentes fiéis salvos no juízo final? Deixa aí embaixo seu comentário. No decorrer do vídeo, vamos ter um pouco de tempo para explicar quem são esses crentes fiéis que estarão. E já de antemão estou respondendo, né? Sim, haverá. Haverá pessoas que são servos de Deus, fiéis a Deus, e estarão no juízo final. A gente vai tirar algumas dúvidas, se Deus quiser, com a graça de Deus, né? Daqui para frente, no nosso comentário. Meus queridos, o julgamento será de acordo com as obras, não é isso? Nós vemos também que ninguém será julgado pelas obras dos outros. Não. A palavra de Deus diz que o filho não levará o castigo nem o pecado do pai, nem o pai do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Foi assim que Deus disse. Está lá no livro de Ezequiel. O Senhor disse que a alma que pecasse, essa iria morrer. Ou seja, cada um é responsável pela sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo, ele ensinou à igreja, dizendo que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós preste contas a Deus, né? Do bem ou do mal. Embora o tribunal de Cristo seja outro assunto, seja outro tribunal e não esse que estamos aqui falando, mas nós temos que cuidar para que nós olhemos para a nossa vida, ou bem ou mal. Nós temos que ter cuidado para que a gente não incorra num caminho errado, achando que tudo está correto e sem nos avaliarmos, sem ter cuidado com a nossa vida. Não, meus irmãos. Se faz necessário que nós tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado com a nossa vida. Tenha cuidado com a sua vida. Eu tenho cuidado com a minha vida. Porque nós um dia iremos prestar conta a Deus da nossa vida. Daí a preocupação. Senhor, como eu estou diante da tua presença? Me faz lembrar agora, é maravilhoso, o Espírito Santo nos lembra. Me faz lembrar agora quando existe um filme, né? Tem um filme que tem o título Em Meu Lugar, ou Em Meus Passos, o que faria Jesus? E é pertinente a pergunta. Eu tenho sempre que me perguntar, se Jesus estivesse no meu lugar, o que Jesus faria? Qual seria a direção que Jesus tomaria? Meus irmãos, é um momento de reflexão. É um momento de parar um pouco e pensar. Sei que nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país, onde há uma pandemia, há um vírus que está contaminando muita gente, há dificuldade. Parentes meus já contraíram o vírus, estão se tratando, graças a Deus, Deus está cuidando. Como eu creio também que parente de alguns de vocês que aqui me assistem também pode ter pego, ou até você mesmo. E uns Deus permitiu que fosse, outros Deus está curando. Deus tem dado entendimento para os homens fazerem remédios e tratamentos que surtam efeito. Mas chega uma hora que nós temos que dar uma parada nisso. Nós não podemos limitar a nossa vida inteira. A nossa mente, ela não pode ser sufocada por uma epidemia.
A nossa vida não pode ser dominada por uma única situação. Sabemos que é uma epidemia mundial, claro. Porém, a vida não se resume só a isso. Você precisa continuar, por exemplo, em alguns casos trabalhando. Você precisa continuar comendo, bebendo, vestindo, se cuidando. E por que não falar da tua alma e da minha alma? E por que não falar da nossa salvação com Deus? Por que não falar do assunto da palavra de Deus? Que eu vou dizer aqui a vocês, é mais importante do que a própria enfermidade que assola o mundo. A palavra de Deus, ela nos ensina a como vencermos um vírus muito pior do que esse que está aí, chamado pecado. Amém, minha gente? Então vamos ter cuidado. Não vamos sufocar a nossa fé por conta de uma única situação. Enquanto os políticos brigam um com o outro, enquanto atacam-se direita, esquerda e centro, fica aquela guerra, as corrupções aumentam no nosso país, não podemos deixar de olhar para o céu. Não podemos perder o foco do céu. Jesus vem aí e nós vamos prestar contas a Ele. Portanto, minha gente, atentando assim para a palavra de Deus, nós vemos que o julgamento será de acordo com as obras, tanto de salvos quanto de perdidos. Não se preocupe, já já nós vamos explicar aos irmãos quem são esses salvos. É a igreja? São os mártires da tribulação? São os santos do Velho Testamento? Calma, no decorrer do vídeo nós vamos explicar. Meus irmãos, existe uma questão que está no versículo 13, que fala sobre o mar. Vamos observar aqui o mar. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. O mar. O que seria esse mar? Há pelo menos duas interpretações para a palavra mar nesse texto aqui. Mar. No livro de Apocalipse, como você deve saber, ele é um livro de muita simbologia. O Espírito Santo, no ato de inspirar o apóstolo a escrever e a ver a revelação, ele usou de muita simbologia para revelar verdades aqui do texto. Coisas estão reveladas de maneira implícita no texto. Muitas coisas em Apocalipse não é explícita, mas implícita. O sentido está dentro da frase. Muitas verdades de Apocalipse são citadas de forma simbólica, não é? Como parábola, de maneira a o seu entendimento ser dado de acordo com outras passagens ou de acordo com a própria passagem mais abaixo ou mais acima. Então tem que se ter cuidado na hora de interpretar. Eu disse a vocês que tem pelo menos duas interpretações para mar aqui no versículo 13. O texto fala assim: e deu o mar os mortos que nele havia. Há a interpretação de que mar se refira ao mar especificamente, literalmente o mar, a água do mar, o mar mesmo, tendo em vista que muitas pessoas morrem afogadas durante a história do mundo, morreram e morrerão, não é? Muitas pessoas morreram e ainda infelizmente morrerão de afogamento
ou de ataque de tubarões e outros animais do mar, acidentes com navios, né, jet skis e por aí fora, lanchas. Então, há a vertente que crê que o mar aqui é o mar mesmo, se refere ao mar mesmo, tá? Porém, a outra interpretação que traz um sentido de que o mar se refere ao mundo, às nações do mundo. Nós vemos também essa interpretação chamando o mar de as nações, se eu não me engano, Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Por favor, pegue aí sua Bíblia e leia comigo. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. O Senhor está mostrando a João a grande prostituta, que é a Babilônia, que está sentada sobre a besta. E ele fala aqui, versículo 15. Lembrando, Apocalipse 17, versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Veja, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e nações e multidões e nações e línguas. Veja que tem uma figura aqui. Ele fala de maneira figurada, né? Ele diz que aquelas águas, aquele mar que ele viu que estava assentada a prostituta, que é a Babilônia, aquele mar, aquela água representa as nações, representa povos, línguas, multidões. Então, água, mar, na literatura de Apocalipse, ela também tem sentido de nação, de mundo, de multidão, de pessoas. Então há também a interpretação, tem aqui fala do mar como o mar, literalmente o mar mesmo, e tem a simbólica que fala que esse mar não é o mar, literalmente a água do mar, mas se refere ao planeta inteiro, ao mundo inteiro. É uma maneira figurada de falar das pessoas, como está em João também. Essa linguagem figurativa, ela é comum nas escrituras. Você pode ver também em João capítulo 3, versículo 16, que eu acho que é o texto mais conhecido da Bíblia. João 3 e 16, que diz: porque Deus amou o mundo, a palavra grega cosmos, porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, de acordo com o contexto ali, mundo ali não é a criação, não é o globo terrestre, não. Porque quando Deus criou lá em Gênesis, a Bíblia diz que viu Deus e eis que era muito bom. Deus já tinha amado a criação, Deus já tinha se agradado da criação, Deus já tinha abençoado a criação, e viu Deus que era muito bom. Então a natureza já estava abençoada. Certo que com o pecado do homem veio a dificuldade. Mas você observa, Jesus, ele morreu para salvar as pessoas. Jesus não morreu para salvar uma árvore. Não. Se bem que a sua obra, ela abrange o mundo por completo. Porque durante o milênio, o mundo será restaurado à sua glória anterior. Porém, a obra específica da salvação não é para a natureza, é para o ser humano, é para você que assiste esse vídeo, é para mim, é para o mundo inteiro. Porque uma árvore não comete pecado, um peixe não comete pecado, um animal não comete pecado, ele nem sabe o que é isso. Mas nós pecamos. Então a obra da salvação, a obra redentora se aplica ao ser humano.
para tirar da sua alma a mancha do pecado. Veja que o apóstolo João, ele diz em 1 João capítulo 2, versículo 2, porque ele, referindo-se a Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, a igreja, mas pelos do mundo todo. Veja, Jesus derramou seu sangue, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia para salvar o ser humano. Glória a Deus. Então a obra da salvação é para o ser humano. Isso é um dos exemplos, isso é um dos exemplos sobre sentido figurado. Onde Deus usa uma linguagem simbólica para falar de uma verdade. É o mesmo que parábola, né? Usa uma linguagem simbólica para falar sobre uma verdade. Então, minha gente, também tem essa interpretação aqui falando sobre o mar, né? Que o mar aqui na interpretação simbólica, ela simboliza as nações, simboliza o mundo. As pessoas do mundo inteiro serão ressuscitadas para comparecer no juízo final. Pois bem, seguindo mais adiante, a morte. O que seria essa morte? Né? Vamos estudar a morte? Capítulo 13, parte B. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, ou seja, a morte também deu os mortos que nele havia. Morte é um termo do grego que é Thanatos. Thanatos é o nome morte na língua original do Novo Testamento, que foi escrito em grego. Então, quando o apóstolo escreveu lá, e deu a morte aos seus mortos, ele está falando que o Thanatos, a morte, a separação entre Deus e os homens, que morte significa separação. Então, está dizendo aqui que a morte também devolveu os seus mortos. E agora? Como pode a morte devolver os mortos? Vamos lá. Tendo em vista que a morte significa separação, é o que acontece quando a pessoa morre fisicamente. Podemos ver um exemplo de morte em Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7. Vamos abrir aqui a Bíblia. Eclesiastes capítulo de número 12 e versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Falando sobre a brevidade da vida do ser humano, Salomão aqui, ele fala sobre a morte do corpo físico. Quando esse corpo físico morrer, haverá uma separação entre a matéria, corpo, a carne e o espírito do ser humano. Serão separados. Por isso que acontece a morte. Porque, minha gente, enquanto o espírito do homem, a alma do homem, permanecer nele, ele não está morto. Ainda que seu coração pare, ainda que seu cérebro pare, mas se a alma estiver dentro dele, ele não está morto. Ele pode ter entrado em coma, ele pode ter entrado em um estado muito avançado. Existe uma técnica indígena onde você faz o coração bater tão fraco a ponto de parar.
se eu não me engano, chama-se apneia do sono, né? Também tem gente que tem esse sintoma quando dorme. Mas eles, depois de um tempo, você volta e começa a respirar, começa a coração bater acelerado. Então, enquanto aquela pessoa, o seu espírito não sair do seu corpo, ela está viva. Enquanto não houver a separação entre matéria e espírito, não há morte. Então, minha gente, diante de fatos como esse aqui, nós vemos que aqui fala-se da morte física. Porém, o texto que nós lemos aqui trata de morte, separação da presença de Deus. Veja que quando Deus diz a Adão e a Eva lá em Gênesis, de toda a árvore do jardim podereis comer, porém da árvore que está no meio do jardim, dela não coma, nem toque, nem olhe para ela, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Veja que Adão e Eva comeram da árvore, mas eu lhes pergunto, eles morreram fisicamente no mesmo dia? Eles morreram fisicamente, voltaram ao pó, morreram fisicamente no mesmo dia? É claro que não. Adão viveu ainda 930 anos. Então, em que se aplica essa palavra? Que tipo de morte é essa? É a morte espiritual, onde a pessoa está separado da vida que é Deus. Está vivendo porque o seu coração bate. Está vivendo porque o seu espírito está dentro do seu corpo. Mas não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus. Isso é chamado de morte pelo próprio Deus. Nesse caso aqui, do juízo final, as pessoas já morreram, fisicamente falando. Já houve a separação da matéria, corpo, e da parte espiritual, espírito e alma. O corpo voltou à terra, ao pó como era, e o espírito foi para, se for ímpio, foi para o Hades, do grego chamado inferno, Hades. Se cristão, servo de Deus, o espírito volta para Deus que o deu. Portanto, a morte é a separação de Deus. Porque o texto diz que a morte deu de volta aos seus mortos. Ou seja, o espírito voltou para o corpo. Isso aqui fala de uma ressurreição. A morte devolveu os mortos. A morte não os prendeu mais. A morte os soltou. Então eles voltaram à vida física. Voltaram à vida. O seu espírito, a sua alma voltou ao seu corpo. E ele ressuscitou para o juízo final. O sentido aqui é esse. Quando fala que a morte deu os seus mortos, é porque a morte soltou os espíritos e as almas daqueles que estavam mortos. A morte não os pôde mais derreter, porquanto a ordem de Deus para que eles voltassem à vida foi dada. Então a morte teve que os soltar. Louvado seja Deus. Para que eles comparecessem diante do trono de Deus para serem julgados. Também há outra palavra aqui, chamada inferno, né? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. O inferno, do grego, é uma palavra chamada Hades, e no hebraico, Sheol, ou Seol, como alguém possa falar. Sheol no Antigo Testamento, em hebraico, e Hades no Novo Testamento, em grego. Vamos lá por base a palavra Hades, do grego. Hades significa o lugar dos mortos, também significa sepultura, lugar de tormento. É o lugar dos ímpios já após a morte física.
O Hades é o lugar geográfico, o lugar espiritual, claro, que aonde, quando o espírito da pessoa que não é cristão morre, ele é levado para esse lugar. O seu corpo volta ao pó, porém o seu espírito vai para o Hades, para o lugar de tormento. Podemos ver essa verdade na passagem do rico e Lázaro. Porque eu não chamei de parábola, percebeu? Eu falei passagem, não parábola. Porque o texto não é uma parábola. Sempre que há uma parábola, Jesus sempre começa dizendo, e contou-lhes uma parábola. Né? Quem escreveu dizer, e contou-lhes uma parábola. Jesus fala em comparação, mas ali não é parábola, ali é real. Ali é uma cena real. Que como Cristo é Deus, ele vê todas as coisas, então ele viu e contou. Aquilo é uma cena real. A passagem do rico e Lázaro, você pode conferir comigo em Lucas capítulo 16, nos versículos 22 e 23. Eu estou aqui abrindo a Bíblia para você. Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23. Diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, veja onde estava o rico. E no Hades, lugar de tormento, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Vamos ler um pouquinho. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Acabamos de ler Lucas capítulo 16, versículos 22 até o 24. Meus amados irmãos, o texto aqui já deixa claro de que o Hades é um lugar real. É um lugar de sofrimento para pessoas que só quiseram saber de pecar nesta vida. Não é como ensina a heresia do espiritismo, que diz que você reencarna e vem de novo, e vem de novo, e vem de novo. Não, não. A Bíblia não ensina isso. Tá? Respeito a opinião de pessoas que seguem outras religiões, nós respeitamos. Até mesmo porque o nosso intuito aqui não é desrespeitar a fé de ninguém, apenas pautar, apenas mostrar a diferença entre opiniões de religiões diferentes e o Evangelho. E como cristão, como a Igreja do Senhor, ficamos com o Evangelho. Mas, seguindo aqui, nós vemos que o inferno é real. Tem pessoas que confundem o inferno com o lago de fogo. Quem morre hoje, não sendo cristão, não sendo servo de Deus, já vai para o inferno, para o Hades, para o lugar de tormento. Como nós vemos aqui em Lucas, onde mostrou que o rico da passagem, ao falecer, foi sepultado, o seu corpo voltou ao pó, mas o seu espírito, a sua alma, desceu para o Hades. Foi para o inferno, porque Hades significa inferno. Foi para o lugar de tormento. Porque na continuação da passagem, quando ele pede ao pai Abraão que mande Lázaro tocar com a ponta do dedo na água para refrescar a língua dele, Abraão diz: meu filho, te lembra que durante toda a tua vida tu tivesse todos os teus bens, tu vivesse uma vida regalada, tu não quisesse, em outras linguagens, tu não quisesse nem saber de Deus, tu fizesse do teu dinheiro o teu Deus. E Lázaro só teve sofrimento. Mas hoje Lázaro está aqui no céu, no seio de Abraão, no céu, no paraíso de Deus.
e tu estás atormentado. Além do mais, há um grande abismo entre nós dois. Há um abismo muito grande. De maneira que os que quisessem passar daqui para aí para ajudar vocês, ou os daí para aqui buscar ajuda, não poderiam. Não tem como. Uma vez separados, não tem como se reconciliar ali. Ali não. Por isso o alerta do Evangelho é esse. Enquanto estás com vida, atina para a vontade de Deus na tua vida. Enquanto tu estás vivo, presta atenção naquilo que Deus quer para a tua vida. Jesus em breve voltará. E o que vai ser da tua vida? O que será da tua vida? Se Cristo volta hoje, ou se você infelizmente chega a falecer hoje. Como estarás diante de Deus? Como irás te apresentar diante de Deus? Será que vais fazer como o rico da passagem do rico Lázaro? Pai Abraão, manda que Lázaro... E aí? Isso não é forçar você a aceitar, isso é te conscientizar. Porque Jesus não quer que você corra para Ele pelo medo do inferno. Jesus quer que você corra para Ele por amor a Ele. Por saber quem Ele é e que Ele pode mudar a tua vida. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer. Que você corra para Ele por amor a Ele. Sabendo que Ele morreu de braços abertos e ainda hoje está de braços abertos esperando por você. Não perca a oportunidade de Deus. Não deixe passar. Não deixe que você seja lançado no lago de fogo futuramente. Entrega a tua vida ao Senhor e foge dessa corrupção, foge desse tormento. Escapa-te pela tua vida, foi a palavra que o anjo falou para Ló e sua família. Escapa pela tua vida. Atenta que Jesus vai voltar. Não seria bom escapar de tudo isso? Não seria maravilhoso escapar desse sofrimento? Ah, irmão Wagner, sim, seria. Então, está nas suas mãos, meu amigo. Porque a partir desse momento, Deus já está aí no teu coração falando contigo. Deus já deu o primeiro passo para estar aí falando com você. Ele está me usando para falar para você que você precisa se reconciliar com Deus. E essa reconciliação chama-se Jesus Cristo. Amém? Então, o inferno é esse lugar onde o rico estava. O local de tormento, de sofrimento. Então, quando aquele rico falece fisicamente, o seu espírito é levado ao Hades, ao lugar de tormento, e ele clama por socorro, clama por alívio, mas não foi atendido mais. Você hoje tem a oportunidade de ser atendido. Depois que morrer, segue-se ao juízo, como está escrito em Hebreus capítulo 9 e versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, meu amigo, atente para a palavra de Deus, atente para a verdade de Deus, que Deus é poderoso para salvar a tua vida da perdição. Então, o inferno aqui, o Hades no grego, ele devolveu a região do Hades, vai expulsar todos os mortos que lá estiverem para serem julgados. Vão devolver, né? Darão os seus mortos. Eles voltarão à vida. Sairão do Hades e virão para a presença de Deus para serem julgados pelo Senhor Jesus. E quero dizer a vocês que
nessa ocasião, a igreja do Senhor estará lá, ao lado de Cristo, para com ele julgar as nações. Aonde é que nós vemos isso? Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 2 e 3. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Ou seja, até os demônios nós julgaremos. Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Você leu agora comigo 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Veja que aqui o apóstolo Paulo ensina que a igreja, os santos, irão julgar tanto o mundo, as pessoas do mundo, claro que aqueles que não se converteram a Cristo, como irão julgar até os demônios, os anjos caídos. Porque os anjos que servem a Deus não passarão por juízo, pois estão servindo a Deus. Mas os demônios são anjos caídos. Então esses mesmos demônios serão julgados pela igreja. E aqui eu quero dar a você uma palavra de esperança e de ânimo para a sua fé. Você que é cristão e tem sido atacado pelo inimigo, tem sido oprimido em algumas coisas na sua vida, tem sofrido ataques do inimigo na tua vida, levanta a cabeça, meu irmão. Levanta a cabeça, minha irmã. Olha para cima. Te reveste das armaduras espirituais, porque o teu destino é julgar esse demônio que ataca a tua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Se revista das armaduras de Deus. Busque a Deus para ter o fruto do Espírito na sua vida, teus dons espirituais, porque o Senhor Jesus fará com que você em breve esmague a cabeça desse demônio que oprime a tua vida. Fará com que você julgue esse demônio que oprime a tua vida, que tenta te oprimir, te maltratar, tenta te levar ao pecado, tenta te levar como escravo da iniquidade. Clame o sangue de Jesus na tua vida. Clame o sangue de Jesus Cristo na tua vida, meu irmão e minha irmã. Porque há poder no sangue de Jesus Cristo. O Senhor te chamou para ser juiz naquele grande dia. Não hoje, naquele dia. E hoje ainda, ele disse: eis que eu vos dou autoridade. Eu vos dou poder sobre toda a força maligna, sobre os demônios e tudo que eles fizerem. O Senhor colocou nas mãos da igreja a autoridade divina. E nós podemos usar ela quando estamos com a vida no altar de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Voltando para o nosso estudo. Meus irmãos, já vimos o mar, já vimos a morte, já vimos o inferno. Continuando o versículo 13, ele fala assim: e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte, presta atenção agora, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Presta atenção agora. Você viu mais adiante, mais atrás, no versículo 13, que o mar, que representa as nações, saiu das garras da morte e saiu do Hades, do local geográfico Hades.
para ser julgado pelo Senhor. Agora no versículo 14, após o julgamento ter acontecido, tanto a morte quanto o inferno foram lançados no lago de fogo, que é, segundo o texto, a segunda morte. Vamos lá. Morte, já vimos aqui que é a separação de Deus. A separação de Deus. Ou seja, quando a Bíblia fala de que a morte foi lançada no lago de fogo, está falando de que a separação que o pecado causa do homem para com Deus, né? Porque segundo Isaías 59, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido não está surdo ou tapado ou agravado para não poder ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quer dizer, são os nossos pecados que nos separam do Senhor. Então veja que ele fala aqui que a morte tem força. Nesse contexto aqui, a morte tem força onde há pecado. Nesse contexto aqui, a morte tem força onde há pecado. E vemos que essa mesma morte que separa o homem de Deus vai ser lançada no lago de fogo. Lago de fogo é uma expressão do grego que em grego se diz limnen topuros. Limnen topuros, que é no grego a expressão lago de fogo. Então, meus amados irmãos, vemos aqui que essa morte, essa separação de Deus será lançada no lago de fogo. Ou seja, aqueles que forem ressuscitados, saírem do Hades, serão julgados e serão lançados eternamente no lago de fogo e estarão eternamente separados de Deus. Existem teorias alternativas que creem numa doutrina errada chamada aniquilacionismo. O que vem a ser o aniquilacionismo? Dizem que enquanto durar o corpo, a alma e o espírito daquela pessoa que foi condenada, o fogo do lago de fogo e enxofre estará queimando. Quando se consumir, todo o seu ser se apagará. Então será aniquilado. E ele diz que será destruído por completo a pessoa. E não que queimará para sempre. Mas olhando para as Escrituras, nós vemos diferente. Vemos diferente. A Bíblia diz que o castigo será eterno. Nós podemos ver isso aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, Mateus 25 e versículo 46. Mateus capítulo 25, versículo 46. Acompanha aí na sua Bíblia. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irão estes, os ímpios, os rebeldes, os que são contra a vontade de Deus, irão para o tormento eterno. Eterno é algo que nem tem começo nem tem fim. É algo que é eterno. Vai ser para sempre. Então veja que o sofrimento do inferno é eterno. O lago de fogo é eterno. Então estarão eternamente separados de Deus. Por isso que a morte será lançada no inferno, no lago de fogo. E o inferno também, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Para esse texto aqui, para essa parte aqui, existem duas aplicações. E pasmem,
As duas estão corretas. Mas como assim, irmão Wagner? Isso é contraditório. Calma, você vai entender. Lembra da linguagem figurada? Lembra disso? Da linguagem conotativa ou figurada. Então, observe que a palavra inferno, nesse texto aqui do versículo 14, ela se refere tanto aos ímpios que saíram do inferno, tá? Como também ao próprio lugar geográfico, o Hades. Por que eu entendo isso? Veja só, observe. Quem será lançado no lago de fogo? Não são os pecadores que não se arrependeram dos seus pecados? Não são os ímpios? Mas aqui o texto diz que a morte e o inferno será lançada também naquele lugar. Agora entenda. Pode ser também atribuído tanto ao lugar geográfico, o Hades, o lugar geográfico espiritual, quanto às pessoas. Por quê, irmão? Lembra de João 3,16? Quando Jesus usa a expressão mundo, ou seja, planeta, mundo, para se referir às pessoas. Deus amou o mundo. A expressão mundo é cosmos no grego. E cosmos significa as coisas criadas por Deus. Aí engloba toda a criação. Tanto engloba a natureza quanto os seres criados. E entre eles, nós, os seres humanos. Então observe, meu amado, que a expressão aqui, inferno, também pode ser aplicada às pessoas que serão lançadas no inferno, aos ímpios que serão condenados. Porque quem vai ser lançado lá são os condenados mesmo. E pode também se aplicar à região, ao local geográfico espiritual do Hades, aonde outrora estavam os ímpios sofrendo. Por que, irmão Wagner, pode ser aplicado também ao local geográfico? Porque uma vez que, acompanha o raciocínio, uma vez que os ímpios sairão do Hades, sairão do inferno de tormento e virão para o julgamento final, e do julgamento final não retornarão para o Hades, irão ser lançados no lago de fogo, que é pior do que o Hades. Aí eu lhe pergunto, qual a utilidade do Hades? Entendeu agora? Não há nenhuma utilidade. Isso é uma linha de raciocínio. Você não é obrigado a concordar, mas há essa possibilidade. Então observe que a partir do momento que os ímpios saem do Hades, do lugar de tormento, comparecem ante o tribunal de Cristo para ser julgado, juízo final, dali são julgados e condenados, serão lançados no lago de fogo. Portanto, o local geográfico espiritual, lago de fogo, também pode ser lançado. E aqui eu deixo bem claro, isso é uma hipótese, tá? Eu não estou afirmando, isso é uma hipótese, tá? Pode também ser lançado no lugar, tá certo? Então fica aí para os irmãos essa interpretação. As pessoas, como também o local geográfico. Partindo para o último versículo, 15, que eu acho que aqui vai causar um pouco de espanto em algumas pessoas, mas nós nos rendemos à palavra de Deus. Creio que também você tem essa mesma intenção e entendimento de se render ao que está na palavra. Eu perguntei a você no começo do vídeo, aos irmãos e aos que nos assistem também, eu perguntei se você acredita que haverá salvos ou não no juízo final, né? E eu espero aí ver os seus comentários depois. Então, minha gente, comenta aí embaixo. Você acredita que no julgamento final
haverá salvos ou haverá somente perdidos, como tem denominações aí que creem assim, né? Há denominações que ferrenhamente defendem que só estarão no juízo final os perdidos, os ímpios. Aí eu pergunto a vocês, qual é a necessidade, de acordo com o versículo 12, de o livro da vida, não é o livro das obras, o livro da vida está aberto no dia do juízo final, se ali não há salvos? Vamos ler o versículo 15? Pega aí sua Bíblia e acompanhe conosco. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, no Limnem Purus, ou Geena, né, que também é uma expressão antiga. Geena é o inferno eterno, é o tormento eterno, o lago de fogo. Notou o versículo como é que diz? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O texto em momento algum diz: e todos foram lançados no lago de fogo. Se é assim, me mostre aonde está na passagem clássica do juízo final que diz que só estarão ímpios ali. Eu queria que alguém que defende essa tese colocasse aí nos comentários aí, por favor. Eu gostaria muito de saber qual é o fundamento para se explicar essas coisas. Porque, olhando para as Escrituras, meus amados, nós não vemos isso. O que nós vemos é que haverá salvos e perdidos no último julgamento deste mundo, que é o juízo final. A propósito, será nesse momento, de acordo com Apocalipse aqui, capítulo versículo 11, que haverá destruição desse planeta e será criado outro posteriormente, como está aqui. Vamos ver como é que diz aqui o texto. Capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Outra coisa, o julgamento do juízo final não será realizado na terra, será realizado no espaço sideral, no segundo céu. Por quê? Porque o texto deixa bem claro: diante do resplendor da presença de Jesus, a terra, o nosso planeta, e o céu, a nossa atmosfera, irão fugir, irão ser dissipadas, irão ser desfeitas. Amém, meus irmãos? Então veja que aqui, creio eu que aqui acontecerá a destruição desse planeta, como está escrito lá nas cartas de Pedro, né? Que os céus e a terra que agora existem se guardam como um tesouro para o fogo, até o dia da destruição e perdição dos homens ímpios. O dia da destruição e da perdição dos homens ímpios não é outro dia senão o juízo final. É por isso que cremos que no juízo final será desfeito o céu e a terra, será destruído esse planeta, e posteriormente ao juízo será feito um novo planeta, como Deus disse em Apocalipse: novo céu e nova terra em que habita a justiça. Meus irmãos, voltando aqui ao versículo 15, observe que não há somente ímpios. Não tem um só versículo em toda a Bíblia
que diga que o juízo final é só para os ímpios. Não. E se houver algum texto que alguém achar, não pode se opor ao texto do juízo final, porque ele fala que só serão lançados no lago de fogo aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida. Vamos ler mais uma vez para poder memorizar bem. Apocalipse capítulo 20 e versículo número 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Posto essas coisas, se eu digo a você que só será lançado no lago de fogo quem não tiver o nome escrito no livro da vida, eu estou indiretamente dizendo e afirmando que aqueles que tiverem seus nomes escritos no livro da vida não serão lançados no lago de fogo. A conclusão é esta. Portanto, é correto afirmar que haverá salvos e perdidos no juízo final. Agora, um detalhe. Já que nós aprendemos que haverá salvos e perdidos no juízo final, agora vem a casca de banana. Agora vem o difícil. Agora vem a cereja do bolo, meu amado. Quem serão esses salvos do juízo final? Primeira pergunta. A igreja? Não pode ser. Por quê? Porque a igreja já foi arrebatada antes da grande tribulação. A igreja já recebeu o julgamento na vinda de Cristo, no tribunal de Cristo. Como podemos ver aqui, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Arrebatamento, tribunal de Cristo, 7 anos boda do Cordeiro. Enquanto aqui embaixo, 7 anos grande tribulação. E a sequência segue. Vinda de Cristo em glória, reino milenial, batalha de Gog e Magog, juízo final. A igreja já foi julgada no momento do arrebatamento. Portanto, descartado, não pode ser a igreja. E quem será? Tem como provar nas escrituras? Tem. Biblicamente falando, os santos que estarão no juízo final são os santos do Antigo Testamento. Os santos do Antigo Testamento. E os que morreram durante o milênio, sendo fiéis ao Senhor. Essas duas classes de pessoas. Ah, irmão Wagner, e os santos que morreram na grande tribulação? Se você ler capítulo 20, versículos de 1 ao 6, capítulo 20, versículos do 1 até o 6, você vai ver que eles vão ressuscitar os santos que sofreram martírio na grande tribulação, vão ressuscitar ao final da tribulação, quando Jesus vem em glória. Eles vão ressuscitar, certo? E vão participar do julgamento das nações e vão entrar no milênio. O julgamento desses santos será no fim da grande tribulação. Estou me referindo aos santos que passaram a tribulação, foram martirizados, morreram na tribulação, vão ressuscitar no final e vão reinar com Cristo. Eles já foram julgados ali. Agora, e os santos do Antigo Testamento? Como posso provar isso? Vamos lá. Primeiro, os santos do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia aí em Lucas,
capítulo 13, versículo 25 ao 30. Lucas, capítulo 13, versículos 25 ao 30. Vamos ler a palavra de Deus. Acompanhe comigo. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas do Velho Testamento, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão derradeiros. Observou o texto? Prestou bem atenção no texto? Observe, primeira coisa aqui. Quando o pai de família se levantar e cerrar, fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Aí eu lhe pergunto: aonde foi que Jesus ensinou? Foi aqui no Brasil? Jesus andou nas nossas ruas do Brasil? Ou foi em Israel? Certamente foi em Israel. Quem foi que comeu e bebeu na mesa presencialmente com ele? Porque aqui fala de ruas, então foi algo presencial, não foi algo que nós comemos hoje pela fé. Foi presencial. Quem participou de ceias presenciais? Judeus. Quem comeram com ele pão e peixe? Judeus. Então a passagem aqui se refere a judeus e a gentios. Vamos ver. E ele vos responderá: E digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós, os judeus rebeldes a Cristo, lançados fora. Aí eu pergunto a vocês, observe o detalhe do texto: Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas. Esses santos citados aqui, eles pertencem ao Novo Testamento ou pertenceram ao Velho Testamento? Logicamente que foi ao Velho Testamento, ninguém pode negar isso. Observe, no reino de Deus, e vós lançados fora. Quando ocorrerá o lançar fora? Vamos voltar para Apocalipse 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado. Comparou com a expressão lá? Foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito foi lançado no lago de fogo. Olha a expressão aqui de Jesus: quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Quando é que serão lançados fora os rebeldes?
No juízo final. Portanto, aonde é que eles vão ver Abraão, Isaac, Jacó e os profetas? No juízo final. É isso que o texto diz. É exatamente isso que o texto está dizendo. Que os judeus rebeldes da época de Cristo, que andaram com ele, que escutaram ele ensinar, que comeram pão que ele multiplicou, que comeram peixe que ele multiplicou, que beberam vinho que ele transformou na festa, na boda de Caná da Galileia. Os judeus desobedientes que gritaram: crucifica, crucifica. Esses mesmos judeus aqui, eles vão ver no dia do juízo final Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Não é no milênio, no reino de Cristo, no reino do Filho. Porque quando terminar o milênio, Cristo vai entregar o reino ao Pai. Conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ver? Por favor, abra aí sua Bíblia aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos olhar aqui o versículo, como é que diz. Aqui, capítulo 15, versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, e isso irá ocorrer no milênio, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando tudo se cumprir e tudo estiver sujeito a Cristo, Cristo no fim do milênio irá entregar o reino ao Pai. E então iniciará o reino de Deus, ou o reino eterno. É aquele reino que Daniel dizia assim: e o seu reino não terá fim e nem passará para outro. É o reino eterno. Veja também, irmão, que no mesmo livro de Lucas, capítulo 11, voltar aqui 2 capítulos, capítulo 11, versículo 31 e 32. Observe: a rainha do sul se levantará no dia do juízo, com os homens desta geração, da geração de Jesus lá, e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. 32. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Entendeu agora? Dia do juízo. Tem uma versão que diz ressurgirão, levantarão. O se levantar no dia do juízo, se todos estarão mortos, o que é se levantar? O que é ressurgir no dia do juízo? Se não ressuscitar. Não tem outra aplicação, meu amado, minha irmã. No dia do juízo, a rainha do sul, que é conhecida como a rainha de Sabá, que veio de longe para escutar Salomão,
os ninivitas, que Jonas foi lá a mando do Senhor pregar a mensagem de arrependimento, que o primeiro foi o rei a se arrepender, se humilharam com pano de saco, cinza, jejuaram, pediram perdão, foram para o pó e Deus os perdoou. Glória a Deus. O Senhor afirma aqui claramente, de maneira clara, ele diz que essas pessoas que foram do Velho Testamento se levantarão, ressuscitarão no dia do juízo para condenar os que não se arrependeram. Se eles vão condenar quem não se arrependeu, é porque eles são salvos. É porque eles estarão no juízo final para receberem galardão pela sua fé. Se eles vão condenar os rebeldes, desobedientes à lei de Deus, aqueles que não quiseram servir a Deus, é porque eles estarão lá para receberem galardão. Louvado seja Deus. E existem mais provas sobre isso. Vamos ler mais a Bíblia. Observe Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, que aqui é a grande tribulação, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Observa agora, aqui já vai para o juízo final. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Eternidade é a partir do juízo final para a frente. Ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Em outras palavras, condenação eterna. Observe, no mesmo julgamento final, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Não pode haver só ímpios no juízo final. Isso é uma inconsistência de interpretação. Outra prova bíblica. João capítulo 11, versículo 24. Isso mesmo, a passagem da ressurreição de Lázaro. João 11 e 24. Vamos ler a partir do versículo 21, tá? João capítulo 11, versículo 21 ao 24. Essa expressão de Marta, ela revela a esperança dos santos do Velho Testamento. Porque apesar de Marta estar vivendo com Cristo ali, ainda vigorava a lei, tá? E ali, ainda os livros que eles tinham não eram o Novo Testamento. Eles tinham apenas o Velho Testamento. Então Marta foi formada, os judeus da época foram formados, a sua crença, a sua doutrina, pelos ensinamentos do Velho Testamento. Olhe qual era a esperança deles. João 11, do 21 ao 24. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Agora olha o que Marta diz. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. É interessante, meu irmão, como diante das Escrituras essa interpretação cai de dizer que só haverá condenados no juízo final. Ela é uma interpretação antibíblica, ou seja,
heresia. No juízo final, de acordo com as Escrituras, haverá salvos e perdidos. Os salvos são os santos do Antigo Testamento. E tem outro texto para provar que é mais forte ainda. Apocalipse, vamos ver. Apocalipse, capítulo, vamos ver aqui, capítulo, se eu não me engano, 17. Isto. Perdão, irmãos, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 ao 18. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 ao 18. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, reino eterno. Observe que esse capítulo aqui, capítulo 11, versículo 15 ao 18, é um resumo escatológico. Pode observar. Eu vou lhe explicar no decorrer da leitura. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso Deus, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Observe, Cristo vai reinar no milênio. Reinaste, aqui é o milênio. Tomaste o teu grande poder e reinaste. Por que grande poder? Que ele vem em glória no fim da tribulação e vai reinar 1000 anos. Observe. E iraram-se as nações. Quando termina o milênio, o diabo é solto, engana as nações e vem contra a Cristo. E iraram-se as nações, e veio a tua ira. Pode notar, Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 ao 10. Quando termina o milênio, o inimigo junta as nações e vem contra Jerusalém, contra Cristo, mas desce fogo do céu e os consome. Está escrito assim. Então, ó, iraram-se as nações, e veio a tua ira, aquele fogo que desce do céu e os consome, é a ira de Deus. E o tempo dos mortos para que sejam julgados. Logo depois vem o juízo final. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Viu que é um resumo escatológico? Presta atenção, é um resumo do que há de acontecer. Amém, meus irmãos? Então, no juízo final, haverá ímpios e salvos. É só você examinar as Escrituras. Tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Deus te ajude, meu irmão. Compartilhe esse vídeo e vamos divulgar a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Paz do Senhor a todos.